Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Del SRB, e no vídeo de hoje vou recapitular a história de um filme de grande bilheteria. Mas antes de começar, preciso dar um recadinho importante para vocês que sonham em ter um canal de sucesso aqui no YouTube. No meu primeiro mês monetizado eu fiz mais de $1000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer viver de internet e YouTube sem nem precisar aparecer, acesse o link do comentário fixado agora. Sem enrolação, bora para o vídeo. De volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar pra vocês a história de um filme de suspense e drama chamado Hard Candy. Alerta de spoilers a seguir. Hayley Stark, de 14 anos, é uma menina bonita e inteligente que adora ler. Ela conhece o fotógrafo Jeff Culver, de 32 anos, pela internet, e os dois se dão muito bem. Eles sempre enviam mensagens fofas um ao outro, e um dia, Hayley decide encontrá-lo. Os dois combinam um encontro num café chamado Night Walks. Hayley chega primeiro, e Jeff chega enquanto ela está comendo um bolo. Ele limpa a cobertura de chocolate nos lábios dela, e depois a lambe. Hayley diz que ele não se parece com o tipo de homem que tem que conhecer garotas na internet, mas Jeff discorda. Por ser fotógrafo, ele diz que aprendeu que as caras das pessoas mentem e prefere conhecê-las por dentro. Isso intriga Hayley, e ela pergunta se sua cara mente. Então ele responde provocativamente que tudo que vê é uma menina que adora ler e que precisa desesperadamente de chocolate. Divertida, Hayley ri e concorda antes de pedir mais chocolate quente. Um cartaz na parede mostra uma garota desaparecida, Donna Mauer. Jeff pergunta o que tem na mala de Hayley, e ela diz que trouxe livros para ler caso fique entediada. Jeff pergunta se os rapazes se atiram para cima dela na escola. Hayley sorri e pergunta se ele tem ciúmes, mas ele responde que só está curioso. Ele comenta sobre o jeito de Hayley e diz que ela parece mais velha. Jeff admite que não estava à espera de alguém tão impressionante como ela. Como o encontro está acabando, Jeff compra a ela uma camiseta da loja, dizendo que Hayley deveria ser sua modelo. Antes de ir, Jeff conta que foi ao concerto de um dos músicos que Hayley mais gosta. Impressionada, ela pergunta se o espetáculo foi bom, e Jeff conta que tem uma das músicas gravada em um pendrive. Hayley quer muito ouvir aquela gravação e se oferece para ir até a casa dele. Chegando lá, ele oferece a ela uma água, mas ela se recusa a beber. Em vez disso, ela se oferece para fazer um drink para eles. Enquanto faz a bebida, ela pergunta por que as fotos das suas modelos estão nas paredes em vez de revistas. O fotógrafo responde que sua casa é seu estúdio, por isso é importante que seus clientes vejam o seu trabalho quando entram ali. Hayley fica surpresa que as fotografias tenham sido tiradas naquela casa, então Jeff mostra seu estúdio. Os dois continuam a falar dos clientes de Jeff. Depois, Hayley vai até a cozinha preparar outra bebida, e Jeff diz que ela deve estar se perguntando com quantas daquelas modelos ele ficou. Quando ela confirma, ele diz que não ficou com nenhuma. Ela não acredita nele, mas Jeff explica que a maioria delas eram menores de idade e que ele seria preso se dormissem juntos. Hayley diz que ele deveria ser preso porque as jovens modelos parecem sedutoras nas fotos, mas ele assegura a ela que está ciente dos limites legais e admite apenas ter dormido com uma delas. E quando Hayley pergunta se ela é uma das garotas nas paredes, Jeff responde que não. Hayley vai ao quarto de Jeff e encontra várias fotos de outra garota. Jeff diz que o nome dela é Jane, e Hayley vê a data de 19 de março na parte de trás da foto. Hayley presume que Jane era a namorada de Jeff, e ele diz que ela tem razão. Hayley pergunta então onde está Jane, e Jeff diz que ela tinha assinado com a Ford depois daquela sessão de fotos. De repente, Hayley diz que ele ainda a ama, mas Jeff nega, dizendo que só ama como as coisas eram simples naquela época. Os dois se sentam e Hayley diz que ele deve estar se sentindo muito sozinho. Para aliviar o clima, ela pede que ele tire algumas fotos dela, mas ele está relutando, dizendo que ela teria que se abrir demais em uma sessão de fotos. Jeff parece estar um pouco grogue, mas ele diz que está bem. Depois de concordar em tirar as fotos, Jeff a convida para seu estúdio, e ignorando seu convite, ela vai à sala de estar, coloca um CD e depois pede que ele a fotografe ali mesmo. A música alta começa a tocar, e Hayley começa a dançar e tirar a roupa. Jeff fica tonto e diz para ela parar a música, mas começa a tirar as fotos. Hayley provoca Jeff, mas ele está passando mal. Quando ela o ignora, Jeff fica chateado e grita, mandando ela se sentar. Nesse mesmo momento, ele acaba desmaiando, e quando acorda, percebe que está amarrado a uma cadeira. Quando Hayley aparece, ela confessa que o drogou. Ele pensa que Hayley o amarrou por diversão, e pede para que ela pare com a brincadeira. Ela diz a Jeff que isso não é uma brincadeira, e quando ele exige que ela o solte, ela pede que ele tenha paciência. Hayley sai por um momento, e quando volta,
Jeff pergunta o que ela está fazendo. Ela o ignora e pergunta por que ele vive numa casa cheia de fotos de adolescentes seminuas. Jeff grita por ajuda enquanto ela fala. Ela espirra algo na boca dele, dizendo que ninguém o ouvirá. Ela diz ter esperado muito por esse dia e ameaça espirrar veneno na boca dele se ele não ficar calado. Chocado, Jeff a acusa de o perseguir. Então ela revela que foi a diferentes salas de chat, usando vários apelidos, e que ele falou com todos eles, mas que ele parou de responder aquelas que não eram tão jovens como ela. Acreditando que Hayley está só brincando, Jeff diz que isso não significa que ele mereça ser amarrado e torturado. Hayley diz que o que ela está fazendo não é nada. Hayley se senta no sofá e debocha de Jeff por ele ter feito uma imensa pesquisa sobre ela, sabendo que ela só tem 14 anos. Mas Jeff insiste que ele é um homem decente e que Hayley estava se atirando para cima dele. Hayley apenas ri, dizendo que todos os degenerados, como sempre, culpam a vítima. Hayley o repreende, dizendo que ele não deveria assediar crianças pela internet. Jeff responde que tem se sentido muito só, mas jura que não gosta de crianças. Ele diz que tudo isso foi um mal-entendido e pede novamente para que ela o desamarre. Hayley diz que eles têm muito o que conversar e que não pretende soltá-lo tão cedo. Ela leva Jeff ao seu quarto e vasculha todas as suas gavetas à procura de qualquer coisa que prove que ele é um pedófilo. Jeff repete que ele não é um degenerado. Depois pede para ela abrir uma gaveta onde encontrará seus trabalhos para grupos ambientais. Hayley debocha dele, dizendo que só porque ele ama a natureza não significa que ele é uma pessoa do bem. Ela também o acusa de ser um agressor e de ter matado uma garota, mas ele insiste que nunca faria isso. Enquanto discutem, Hayley encontra cartas nas gavetas de Jeff. Ela lê as cartas e diz que ele mentiu quando disse que já não amava Jane. Jeff argumenta que pensou em vendê-las no eBay, mas Hayley não acredita nele. Jeff diz que pensou em enviá-las a Jane. Quando Hayley pergunta se Jane partiu seu coração, Jeff foge da resposta. Então Hayley abre o computador de Jeff, mas não consegue encontrar as fotos. Então ela pergunta onde fica o seu esconderijo, mas Jeff jura que não tem nenhum. Hayley percebe que já procurou na casa toda e ainda não encontrou nenhuma prova. Ela fica furiosa e começa a gritar com Jeff. Cansada, Hayley continua vasculhando a casa de Jeff e acaba encontrando uma arma. Ela tira a arma para a cama e continua sua busca na sala de estar enquanto Jeff tenta se soltar. Hayley remove as fotos das paredes, procura debaixo do sofá e não encontra nada, até que finalmente ela encontra um cofre. Ela pede o código a Jeff, mas ele se cala. Ela afirma que vai descobrir de qualquer forma e que ele poderia lhe poupar esse tempo. Então ele pergunta se seus pais não vão se preocupar com o seu atraso para o jantar. Hayley diz que não, então Jeff pensa que pode manipular Hayley, usando o fato de seus pais não se importarem com ela. Ele diz que talvez ela esteja zangada com seus pais, por eles a ignorarem. Hayley apenas ouve, e enquanto Jeff continua a falar, ele promete que eles podem falar sobre os problemas dela. Ficando emocionada, Hayley se aproxima dele, mas para sua surpresa ela começa a rir, perguntando se ele realmente acreditava que esse truque ia funcionar. Ela diz sarcasticamente que ele é muito bom em deixar adolescentes à vontade, para que elas lhe contem seus segredos. Hayley leva Jeff de volta à sala de estar, onde está o cofre, e depois de algumas tentativas falhas, ela consegue abri-lo, usando a data que está na parte de trás da foto de Jane. Em seu interior estão fotografias de uma menina que Hayley conhece. Ela continua a olhar para elas enquanto Jeff observa, e uma lágrima escorre pelos seus olhos. De repente, Jeff lhe dá um pontapé, e ela bate com a cabeça na mesa. Com Hayley caída no chão, Jeff desliza sua cadeira para o quarto, e apesar de estar amarrado, consegue pegar a arma, mas quando volta para a sala, percebe que Hayley já não está mais lá. Ele a procura com a arma na mão, mas Hayley o ataca por trás, e depois o sufoca com um saco plástico. Jeff luta e tenta deslizar a sua cadeira para trás para prender Hayley, mas acaba perdendo a consciência. Estressada, Hayley grita e bate repetidamente as costas na parede. Quando Jeff acorda, está amarrado a uma mesa sem calças, e tem um pacote de gelo nas suas partes íntimas. Hayley começa a interrogá-lo, perguntando por que ele tem uma foto de Dona Mauer em seu cofre. Jeff admite que se encontrava com ela às vezes para tomar café, mas Hayley diz que ele tem algo a esconder. Jeff diz que ele não é o monstro que ela pensa que ele é. Ele diz a Hayley para chamar a polícia, e promete que vai se entregar. Mas Hayley só ri e diz que ele é um doente viciado. Cansado de discutir, Jeff pergunta para que serve o gelo, e ela revela que pretende castrá-lo. Jeff luta desesperado, implorando a Hayley para não fazer aquilo. Ao tentar sair daquela situação, Jeff diz a Hayley que se ela fizer aquilo, nunca mais se esquecerá. Ele garante que as coisas que ela fizer um dia vão assombrá-la, mas Hayley não cai nesse papo. Enquanto ela se prepara para castrá-lo,
Jeff grita por ajuda, fazendo com que ela espirre mais veneno na sua boca. Ela avisa para ele parar de se mexer antes de começar a raspar a área em volta de suas genitais. Jeff entra em pânico, por isso ele a suborna com dinheiro e qualquer coisa que ela possa querer levar. Indiferente, Hayley diz firmemente que não vai mudar de ideia. Ela usa vodka para esterilizar o local. Enquanto Hayley está fora, Jeff tenta chegar ao telefone que está na mesa, mas Hayley volta antes que ele possa alcançá-lo. Ele pede para ela matá-lo, mas Hayley diz que não é isso que ela quer. Então Hayley instala uma câmera e liga a televisão para que Jeff possa ver. Desesperado, ele começa a balbuciar sobre o tempo que ficou com a família da sua tia. Ele diz que tinha cerca de 9 anos na época, e que ela tinha uma filha que tinha cerca de 4 anos, e que ela adorava sair da banheira nua, saltar para cima dele e lhe fazer cócegas. Um dia, a tia dele viu a cena e ficou furiosa, por isso ela levou Jeff para a cozinha, ligou o fogão e ameaçou colocar ele dentro do forno. No entanto, Hayley não se deixa influenciar pela história, e continua se preparando para a castração. Jeff implora que ela pare, depois pede que ela chame a polícia para que ele possa se entregar. Hayley continua determinada a castrar Jeff, enquanto ele chora se oferecendo para fazer o que ela quiser. Ela prossegue com a castração e diz a Jeff que sua triste história não justifica o que ele fez. Enquanto o castra, ela descreve cada passo que dá, e quando termina, Hayley mostra seus órgãos genitais castrados e pergunta o que ele quer fazer com eles. Quando Jeff não responde, ela joga tudo no triturador da pia. A conversa deles volta para a dona, e ele continua a insistir que não fez nada. Hayley avisa que se ele não disser a verdade, vai ser ainda pior. Dando uma pausa, Hayley diz que ela vai tomar uma ducha, e quando ele ameaça que um dia vai encontrá-la, ela diz para ele não fazer ameaças enquanto ainda está amarrado. Hayley acrescenta que a coisa mais fácil para ela seria matá-lo, mas não é isso que ela quer. Jeff consegue desamarrar suas mãos e, ao se levantar, fica aliviado por ver que não foi realmente castrado. O vídeo que passou na televisão era apenas a gravação de um procedimento de castração. Jeff pensa em ligar para a polícia, mas em vez disso, pega um bisturi e vai procurar Hayley. Ele vai ao banheiro, abre a cortina do chuveiro, mas não a encontra. Ela aparece por trás e o empurra para a banheira até fazê-lo perder a consciência mais uma vez. Depois de tudo isso, Hayley começa a limpar a casa, limpando cuidadosamente as suas impressões digitais. Ela vê Jeff rastejando no corredor e volta a provocá-lo. Hayley escreve um bilhete de suicídio no computador de Jeff e telefona para Jane, fingindo ser uma agente policial. Ela pede a Jane para vir imediatamente à casa de Jeff, dizendo que houve um acidente. Jeff está preso mais uma vez, e quando recupera a consciência, está de pé em cima de uma cadeira, com uma corda no pescoço. Jeff chama Hayley de louca e começa a gritar enquanto alguém toca a campainha. Por isso, Hayley o amordaça imediatamente. Quando Hayley abre a porta, é apenas um dos vizinhos de Jeff vendendo biscoito. Então Hayley pega uns trocados do bolso de Jeff para pagar por eles. Hayley diz para Jeff se enforcar, e em troca ela não contará a ninguém que ele matou Dona Mauer. Mais uma vez, Jeff nega ter matado Dona, e quando Hayley se aproxima dele, Jeff coloca as pernas sobre os ombros dela para tentar escapar. Hayley foge enquanto Jeff remove a corda de seu pescoço e a desamarra com uma faca. Jeff vai atrás de Hayley. Quando ele a encontra, ela está armada e ordena que ele se livre da faca e coloque a corda de volta no pescoço. Ela também revela que chamou Jane mais cedo e que ela está a caminho da sua casa. Hayley diz que se ele não se matar, ela tirará a roupa e correrá para os braços dele, e depois disso, Jane verá todas as provas de seu envolvimento no desaparecimento de Dona Mauer. Pela última vez, Jeff insiste que não matou Dona, mas admite saber quem foi. Ele se oferece para contar a Hayley, mas ela diz que já conhece Aaron, e que ele afirmou que foi Jeff quem a matou. Jane chega e procura por Jeff lá embaixo. Derrotado, ele deixa Hayley colocar a corda de volta em seu pescoço. Ela garante que sumirá com todas as provas contra ele. Os policiais começam a chegar, e finalmente, Jeff salta do telhado. Hayley não tem nenhuma intenção de se livrar das provas do envolvimento dele no desaparecimento de Dona, então ela só pega suas coisas e foge pela floresta.